não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe em que período você vai estar assistindo nosso Bolsa de Mulher. Queremos agradecer você que tem curtido, compartilhado, já se inscreveu no canal, né? Você está aí compartilhando com as suas amigas, né? Com as pessoas que você acredita que estejam sendo abençoadas, assim como nós gurias. Aqui é a Carol, né? A Josi, né? Nós acreditamos que assim como a gente tem recebido bênçãos do Senhor, vocês também estejam sendo abençoadas, porque a gente sempre ora, pensa, né, nos assuntos que nós vamos abordar, os nossos convidados. E hoje o nosso bate-papo, gente, é algo que está na crista da onda, como vai dizer a gurizada, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Um assunto assim que a gente nunca imaginou que estaria abordando, né? A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, né? E que a gente era informe no ventre da nossa mãe, e o Senhor já tinha nos escolhido, já sabia o nosso nome, já sabia a família que nós íamos pertencer, qual o país, o estado, a cidade, enfim, o projeto de Deus para a nossa vida, né? E nós já tratamos várias vezes aqui na Guria sobre maternidade, a bênção da maternidade, herança do Senhor. É claro que filhos são bênção, mas é claro que tem aqueles, né, contratempos, a criança chora, os desafios, tem as cólicas, algumas madrugadas que você fica acordada. Doenças, né? A Josi, que é da saúde, sabe disso. A própria rebeldia, depois, as questões já da a educação, né? A educação da criança, enfim. Tudo isso, é claro que tem todo cuidado, né? E está acontecendo umas coisas aí que às vezes eu digo, meu Deus, que absurdo, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com as pessoas, o que está acontecendo com as nossas mulheres, que é aquele assunto que todos nós já sabemos que se chama o bebê reborn. E eu fui dar uma pesquisada e ouvi vídeos, não sei, as gurias, ou se você já está inteirado do assunto, já leu sobre, se interessou em saber um pouco mais, né? Que é daquele bebê que na realidade é um boneco, né? Que é um boneco que não vai interagir, que não vai chorar de madrugada, você não precisa trocar fralda, não vai sentir frio, não vai sentir calor, você não precisa, né, pegar e pensar, eu vou viajar, e agora como é que eu faço, né, tem que levar bolsa, né, nós que vamos para o culto, vamos para a igreja, sempre levamos uma bolsa extra, se precisar trocar uma fralda, né, dar uma comidinha, alguma coisa. E eu fui ler sobre isso, sobre alguns aspectos do que alguns psicólogos falam, né? Que para mim isso é falta de Deus na vida, né, gente? Porque não tem uma explicação mais plausível para isso. Primeiro ponto, né? Ali tem uma falta, um vazio gigante. Exatamente. Um dos que os psicólogos falaram, eu até trouxe aqui alguma coisa que eu pesquisei, que diz o seguinte, que a relação com o bebê pode se tornar um mecanismo de fuga da realidade e que impede a pessoa, inclusive, de lidar com problemas e emoções difíceis. É claro, né? Se você olhar os nossos podcasts, o que acontece? Quando um filho está doente, um filho está com cólica, né? Ou está muito enfermo, o que acontece com uma mãe? A gente chora, a gente fica triste, é claro que nós buscamos a Deus em todo momento, é claro, mas nós somos seres humanos. Tu não quer ver um filho doente, né? Quantas mães passam pela UTI com seus filhos, tem um diagnóstico ruim, né? Algo difícil. Claro, se você tem um boneco, você não vai passar por isso. Você não vai precisar levar o boneco para uma UTI.
para uma CTI, vai ter um problema grave, você vai ter que cuidar das vacinas, ter carteira de vacina. Isso sai totalmente fora da realidade do que é realmente uma maternidade. O que eles falam também? O excesso de cuidados que esse bebê reborn, né, que é o boneco, pode levar o quê? A pessoa a se isolar socialmente e a negligenciar outras áreas da vida para cuidar do boneco. Não, e fora que, assim, socialmente, né? Vamos supor, tem ali várias mães com seus filhos. Daí chega uma pessoa com o seu boneco e ela acha que tá de igual para igual ali. E a sociedade, embora isso tá vindo, enfim, mas qual é o primeiro olhar? O que as pessoas pensam? Isso não faz sentido, isso é fora do normal, é fora da realidade. E a mente da pessoa, ela vai ficando meio contaminada de perder exatamente essa percepção do que é real, do que é verdade, do que não é. E daí, claro, como é que tu vai ter essa vida social ou trabalho, todas as questões? Hoje eu vejo que até no direito, às vezes, tem muitas pessoas que questionam, tá, mas daqui a pouco vão estar pedindo licença maternidade. Sim. Não, até porque duas mães se sentam para conversar. Qual é o assunto? O que o filho fez, o que o filho meu teve cólica, o meu teve ser bebê, ai, o meu mama de tanto, o que uma... Não sei se dá para chamar de mãe de bebê reborn. Sim, mas o que uma pessoa tem para falar de um objeto inanimado? Tu tá fantasiando, tu pode botar uma roupa, tu pode... Sim. Mas simplesmente não vai ter emoção nenhuma, não vai esboçar reação nenhuma. O que tu conta sobre isso? Que história tu tem para contar? É o que tu faz com aquele bebê. Mas o que aquele bebê faz, tu não tem para contar. Então, primeiro ponto, eu acho que a pessoa que aceita ou resolve adquirir ou fantasiar ser mãe de um bebê reborn, de começo eu pensei, não, isso aí as pessoas estão fazendo só por conta do like, da curtida, do engajamento, que tem gente ganhando dinheiro em cima disso. Com certeza. Alguém provavelmente começou assim, nessa onda. E até, eu acredito que a irmã Felícia vai trazer as informações aqui, existem casos que são terapêuticos, né? Os bebês, pessoas com Alzheimer, é usado o bebê reborn para demência. Então, tem situações que são um tratamento, mas a pessoa já tem uma deficiência, algo ali que não está bem nela. Agora, uma pessoa normal, pra mim, já não é normal. Aí nisso aí entra muita brincadeira e muita coisa, né? E aí até havia alguém que falou algo que fez sentido. É até melhor que alguém que tem um bebê reborn não procrie, porque a pessoa não é normal. Aí tu ri, mas é aquela risada com preocupação. Realmente, a pessoa tá dando sinais de que ela não tá bem. Ela precisa se tratar. Não, de pensar assim, como é que chegou a esse ponto que e muita coisa tem acontecido até da pandemia, muito a gente se fala hoje da nova geração, como eles têm dificuldade, às vezes, de socializar mesmo, porque fica muito tempo na tela, muita coisa é online, né? Hoje, muita faculdade online, que é bom e ruim, né? Porque daí tudo muito online, qualquer coisa as pessoas já se estressam uma com a outra, porque não sabem mais conviver com o diferente. Com exatamente. É que os relacionamentos foram deturpados, né? E daí a pessoa pega, não, então é melhor um boneco, porque o boneco não vai me contrariar. Exatamente. E como a Josi estava falando, a gente comentava antes, né? E eu já vi realmente numa clínica onde estava uma senhora que ela tá com Alzheimer e ela tinha ali um boneco, que era o boneco dela, e às vezes aquilo ali de certa forma acalmava, ela às vezes achava que era o filho, enfim, questões assim. Mas tu vê, ele é usado, então ali os profissionais estão olhando e é um tratamento. Para uma pessoa que tem problema mental. Uma pessoa com um problema. Fique claro tipo isso. Assim, não é, meu Deus, agora eu tô aqui, isso é normal, não, porque é normal eu sair por aí com um carrinho de bebê, um boneco dentro. Eu que sou um adulto. Só um pouquinho. É problema. Se tu pensar, é uma inversão, porque daí hoje adultos estão normalizando crianças não brincarem de boneca e tá já nas telas, com acesso a. Não tem problema a criança ter rede social. Não tem, e agora as adultas estão voltando a brincar de boneca, porque isso é brincar de boneca, é tu fantasiar algo que não é real, tu imaginar na tua cabeça que a boneca tá com fome e tu vai botar a mamadeira na boca dela e vai alimentar aquela criança. A gente viu blogueira que levou a criança na emergência, porque o bebê na emergência, porque estava com febre, fantasiando que a criança tá doente, que o bebê reborn tá doente. Ai, meu Deus, é até difícil de falar. Então, na verdade,
Eu pensando esses dias sobre isso, sobre a questão da superficialidade dos relacionamentos, né? Exatamente. Hoje as pessoas estão vivendo muito superficiais, de maneira que para muitos, a realidade de muitos é o que é postado no Instagram. Sim. Muitos se alimentam e alimentam os outros daquilo que eles querem mostrar. E o que a gente mostra nas nossas redes sociais? Não só Instagram, as redes sociais. A gente sempre mostra o lado bom. Ninguém que está no seu dia mal, acordou, teve uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, pega e começa a filmar e posta chorando, mostrando um momento, um perrengue da vida que está passando. Não, a gente tem tendência de mostrar as coisas boas. Aí tu tá viajando, tu tá postando, aí muitos, a imagem que tu tá passando é a que tu quer que as pessoas vejam. E o que tu tá vendo das pessoas é o que elas querem te mostrar. Exatamente. Não é a realidade. E isso é superficial, porque não é o verdadeiro. É o que é bom. Então, hoje tu pega pessoas em redes sociais que parecem que têm uma vida boa. Nossa, olha, ela tá sempre comendo fora. Olha, ele tá sempre viajando. Nossa, parece ser tão bem de vida. Olha, ele tá sempre sorrindo com a família. Às vezes não sabe que dentro do quarto tava se matando. Aí se ajeita e tira uma foto, dá curtida. É isso que alimenta. E eu fazendo esse paralelo, que tem pessoas, e talvez que se realizam numa maternidade superficial. Porque a maternidade tem benefícios, é bom, tem coisas boas. Só que o lado ruim, tu não quer daí. Sim. Porque o acordar de madrugada, o difícil da entrega. Até porque é pra vida inteira, né? O filho é pra vida inteira. Pra vida inteira. Ele vai ter etapas, ele vai ter desenvolvimento, crescimento. Não vai ser aquele bebê pra sempre. Mesmo que seja independente depois, mas ainda assim é o teu filho. Sim, claro. E isso revela o egoísmo dessa geração. Total. Porque, tanto para relacionamentos interpessoais de cônjuge, por exemplo, o casamento virou descartável. Né? A recém veio em alta aí a separação da Virgínia e como é que é o nome do cara? O Zé Felipe. Porque era um casal lindo, era um casal perfeito, não sei o quê. Ou seja, não é eles que estão revelando isso, não. Já está muito claro que para a geração atual e para o mundo atual, relacionamentos são descartáveis, não deu certo, separa, não há mais aquele desafio de eu vou lutar com o meu casamento, vamos mudar o que tiver que mudar, vamos se humilhar, não, a mesma coisa entre relacionamento mãe e filho, tu quer algo egoísta que tu não vai precisar entregar muita coisa, tu não vai precisar acordar de madrugada, tu não vai ter os perrengues da maternidade, mas tu vai botar uma roupa bonitinha e vai passear no parque, tirar foto e tá vivendo só o lado bom da maternidade. Então, eu acho que isso revela a superficialidade que o ser humano chegou, misturado com o egoísmo que o ser humano chegou. Porque parece que é uma sequência. A maternidade vem sendo demonizada como sendo um fardo. E agora chegou a solução. Não, tu pode ter o benefício da maternidade. Não precisa viver o fardo da maternidade. Se tu quiser sair um fim de semana viajar e deixar teu bebê, ele vai estar lá na tua casa. Ele não vai ter fome, tu não vai precisar trocar fralda, nem alimentar, nem dar banho, nem nada. Só larga lá. Porque nem com pet dá pra fazer isso, né? Os pais de pet, que também aquela, né? É outra situação pra gente. Mas é verdade. Assim, já é a questão do não precisa o fardo da maternidade. Vive com o cachorrinho que dá. Tu tem o legal do relacionamento. E agora parece que tá cada vez mais, sabe? Estão achando caminhos para facilitar os relacionamentos práticos, os relacionamentos superficiais. Não, se tu engravidar e tu não quer qualquer coisa, tu aborta e ainda tem um boneco. Daí para ver como, na verdade, isso é uma doença. Isso é doença. E a gente vê também pelo lado espiritual, tu fica assim, mas o que esse ser humano, o que é que tá acontecendo? É o príncipe desse mundo, assim, que tá solto. Exatamente, porque até na pesquisa o que eles dizem, né? Eles falam que os psicólogos usam, né? A Carol já abordou um pouco sobre isso, como benefício para pessoas, pacientes com Alzheimer e que têm problemas com memórias e emoções, né? Então, teve um período que nós fazíamos visita em asilo, né? Ali com as mulheres da Sociedade Bíblica do Brasil. E quando a gente foi conversar com os profissionais, o que a gente pode levar para as vós? Porque, claro, tem aquelas que interagem, né, que nós fizemos um trabalho com elas, mas tem aquelas que estão com um problema que elas ficam mais dentro dos quartos.
Olha, filho, isso aqui a gente, as vós que têm problema de Alzheimer, ou já estão com algum estágio de demência, é uma boneca. E realmente teve uma vó que eu entrei dentro do quarto para visitar e estavam com a boneca. E me mostrando, ai, olha só que coisa mais linda, minha bebê. Me alcança ali a mamadeira dela, que ela está com fome. Gente, eu estava conversando, fazendo uma visita para uma pessoa idosa com Alzheimer, com problema mental, né? E ela falava daquela boneca como se a boneca fosse, quem sabe, uma referência que ela tivesse lá atrás de uma filha, de uma neta, né? Porque o Alzheimer te leva muito, né, pro passado, né? E eu fiquei observando aquilo, e quando eu comecei a ler sobre isso, me lembrei sobre essa atividade que a gente fazia nos asilos, né? E realmente era dar uma boneca, porque elas ficam mais calmas, elas botam para dormir, conversam com a boneca, elas ficam mais tranquilas, né? E nessa pesquisa, o que ele diz? Se o vínculo com o bebê reborn se torna excessivo e prejudica a vida da pessoa, é fundamental buscar ajuda profissional. Os psicólogos estão dizendo, querida, procura um psicólogo, um psiquiatra, vai te tratar, porque você está tendo um problema que precisa ser resolvido. Né? E a gente vê pessoas querendo ganhar dinheiro através disso, né? Vocês já viram, né? Já pessoas querendo, quem sabe, vamos construir, como se ele tivesse muito dinheiro na área da saúde, né? Vamos construir um hospital, né, dos bebês reborn, que a mãe vai para o hospital, ela vai vai passar criança que não precisa medicar, vai passar por uma internação, aí vão vir os avós, aí vai vir a enfermeira com o bebê, vai entregar para a mãe. Tu não ia aguentar um dia, porque tu ia ver isso. Não dá. Aí vocês imaginam trabalhar no São Pedro, meu Deus do céu. Imagina chegar, né, para o pastor da igreja, vem apresentar o meu bebê, e tu olhar assim. É uma coisa, e daí vai ver que vai prejudicar. A gente não sabe. Você não sabe o que tu fala, né? O que o pastor vai falar uma hora dessa? Ou mesmo que você vai levar uma criança, né? De repente você que vai assistir, né? Não é crente, enfim, vai levar para o padre. Olha, eu vim trazer meu bebê que eu quero batizar ele. Aí o padre vai olhar e diz, mas querido, isso aqui é um boneco, eu não posso batizar um boneco. Meu Deus. Não, e como eu ia falar, isso vai. A gente não sabe até que ponto isso vai, espero que isso já tenha uma onda só. A gente não duvida de nada, a gente espera que seja uma onda e passe, assim. Mas daqui a pouco, realmente, os vários prejuízos já têm chegado umas notícias muito bizarras, estranhas, do que tem acontecido, daqui a pouco gente achar que era um bebê reborn e na verdade era um bebê de verdade, a pessoa se irrita ali porque acha que a pessoa está querendo furar a fila preferencial, daí daqui a pouco realmente é um pastor, eu não me engano eu vi já um vídeo de um padre, mas eu nem vou comentar muito porque eu não cheguei a assistir, não sei muito bem do que foi, mas daqui a pouco por exemplo, para as velhinhas lá que estão no asilo, que é algo terapêutico, é algo bom, e daqui a pouco o prejuízo que elas vão ter desses negócios ficar caro, de daqui a pouco se confundir tudo, os conceitos daquilo que, ok, isso aqui é terapêutico, isso daqui é de gente que tá biruta da cabeça. Que na verdade precisava era achar um trabalho, uma atividade, entendeu? Vai trabalhar uma carteira assinada. Uma roça com uma enxada, isso já é resolvido. Às vezes eu fico pensando o que será que os meus bisavós, tataravós iam pensar de uma coisa dessa, né? Uma costa de cinta resolvida. Sim, eu ouvi até um pastor dizendo assim, o que está acontecendo com essa geração? Eles estão colocando os pais no asilo, as crianças na creche e levando o cachorro para passear. Não, eu amo bicho, né? Na minha família a gente ama bicho, enfim, né? Os animais, mas assim, ó, a partir do momento que valoriza mais um cachorro, né? Um animal, e tu ouvir pessoas dizendo, não, eu prefiro ter um cachorro, porque o cachorro não vai me desobedecer, o cachorro, né, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer birra, não vai se jogar no chão e tal, né?
colocam as crianças como sendo um empecilho para a pessoa ser feliz e realizada. Como se fosse né? vilão, né? Então, coloca a criança assim, não, eu quero viajar, eu quero passear, não quero ter filhos, né? Aí tem o cachorro, aí não sei se vocês assistiram o vídeo, né? Mas olha os netos chegando na casa dos avós, aí abre a porta, tá os cachorrinhos com a mochilinha nas costas, olhando pro vô e pra avó, pedindo para entrar, né? Então, a gente está vivendo com gerações que estão trocando valores. Total. Valores essenciais, valores da palavra do Senhor e daquilo que Deus nos criou com propósito, né? A gente tem os filhos, é claro, você tem que educar, você, né, despende tempo, enfim, mas assim, são bênçãos de Deus para a nossa vida, né? Eu sempre falei, né, e falo em reuniões, e digo, meus filhos nunca me impediram de fazer a obra de Deus, antes pelo contrário, sempre foram bênção para nossas vidas, iam nos cultos com a gente, nos eventos, né? E hoje são filhos que servem a Deus, tementes a Deus, meu filho criando o filho dele, também nosso neto na casa do Senhor. Claro, tem os momentos que tu tem que sentar criança, não educar, né? Contigo não deve ser diferente. Sim. De vez em quando chega lá, diz, querido, vamos sentar e conversar um pouquinho. Meu amado, vamos bater um papo. Fica do lado, porque ele quer ouvir a conversa. A cadeira do pensamento. Eu sou mãe de chinelo havaianas, às vezes voa lá também. Não, agora ele tá no ponto que nem precisa voar, eu só tiro do pé, tô indo. Aprendeu, passa, gente, quase passa. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, porque é a prisão mental, porque daí Satanás vai fazendo o seu trabalho, né? Sim. E eu fico pensando que uma pessoa dessas, de repente, daqui a uns anos, cai a ficha. E pensa assim, meu Deus. Ou se demora para cair a ficha, pensa, o que eu fiz da minha vida? Ou se falece sem ter... E daí chega lá, diante do Senhor, e pensa assim... Eu só tinha uma vida e eu estraguei com ela. Sim, esses dias eu ouvi uma atriz que hoje ela está com problemas bem sérios de mobilidade, enfim, que ela sempre disse que não queria ter filhos, né? Esse negócio de casar e ter filho, não quer ter filho, porque filho dá trabalho, filho isso, filho aqui, tá. Não teve filhos, né? Hoje, infelizmente, agora não pode ter mais. Devido à idade e problema de saúde que ela tem hoje. E ela diz, eu me arrependo de não ter tido filhos, porque hoje eu sou uma pessoa doente, uma pessoa que tem as limitações e não tem ninguém para cuidar de mim. Meu Deus. Não tem ninguém para sentar do meu lado e dizer, mãe, eu sou tua filha, eu vou te cuidar, conta comigo, mãe. Então eu penso assim, essas que têm os bebês reborn que não vão crescer nunca, porque é um boneco, o que vai ser dessa geração quando envelhecer? Quando eles envelhecerem, vão para onde? Vão se auto-internar num asilo, numa casa de saúde que não vai ter ninguém para cuidar deles. Não, ou até, agora eu estava falando, eu pensei, não, o pior é algumas pessoas dessas chegar ao suicídio. Porque isso, na verdade, só está revelando algo que está muito terrível no coração e na mente dessas pessoas. Exatamente. Então, de duas umas, ou vai buscar tratamento e vai mudar de vida, um dia vai ter um filho de verdade, vai ver que tudo aquilo era só uma ilusão, ou esse caminho eu acredito que seja mais ou menos como a própria palavra diz que um abismo vai chamando o outro, né? Então tu tá num ponto da tua sanidade mental que tu tem que um boneco é teu filho, tu é propício a ter problemas muito mais sérios e só ir piorando. Então é algo bem perigoso mesmo. Ou aqueles que fazem isso por marketing ou por dinheiro, daí tu fica pensando, né, como realmente Mamon é um deus para essas pessoas, porque tu chegar a esse ponto, assim, tão baixo, por causa de dinheiro. Exatamente. Mas tu vê que realmente a sociedade está muito corrompida e a gente tem falado muito lá na igreja, né, sobre vivermos para a glória de Deus e como é necessário, né, que os filhos de Deus se manifestem em momentos como esse. Porque as pessoas, elas estão sedentas e estão totalmente perdidas. Que daí elas vão buscam no pet, ou é no dinheiro, ou é numa boneca. Daí para tu ver, o buraco assim mais embaixo e sempre tem um pouco mais embaixo. Quando a gente acha que não pode piorar, vem lá e piora, assim. Porque as pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que fazer. E isso demonstra, na realidade, né, gurias? Se você está assistindo, concorda com a gente, é o vazio da alma, né?
É aquele vazio da alma que tu não sabe como é que tu vai preencher, né? Mas Satanás sempre apresenta alguma coisa para as pessoas, né? Apresenta algum tipo de fuga, como fugir de situações e problemas. E eu já ouvi mulheres, por exemplo, eu não quero ficar grávida, não quero ter filhos, porque eu não quero deformar o meu corpo. Não vou amamentar porque, né, depois dos meus seios, não sei o que. Gente, o que é isso? Né? Como é que eu vou ficar pensando que eu não quero uma gestação, quero ter filhos por causa do meu corpo, que em questão de anos vai estar destruído, de coisa. Tu vai lá fazer uma dieta, vai para academia, tu tem como cuidar da tua saúde, do teu corpo. Agora, quando tu te preocupa mais contigo, com o teu corpo, com a questão da estética, dos teus seios, do que ter um filho, que é algo que Deus, né, nos dá como herança. E às vezes eu fico pensando também, gurias, em mães. Quantas mães a gente conhece que não podem ter filhos? Por N situações, né? Gostaria de tanto de ter uma gestação, de ficar grávida, mas não tem algum impedimento, né, dela ficar grávida. E as que podem, jogam isso fora. As que podem, dizem, não, eu não quero por causa disso. Não, eu prefiro um cachorro, não, prefiro uma boneca. Então, eu acredito que os valores no mundo hoje estão muito deturpados. E o que a Bíblia diz, né, e fala para nós que cremos no Senhor? Não se conformem com esse mundo. Não achem isso, Jesus está voltando, é isso aí mesmo. Não, ok, a gente sabe que Jesus está voltando, né, que as coisas estão virando de ponta cabeça, né, só que a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que orar. Nós temos que ensinar sobre isso nas nossas igrejas, temos que falar sobre isso com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, dizer, gente, isso não é normal, né? Não entrem nessa onda, não vão atrás desse tipo de coisa, enfim, né? Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno, e eles querem tirar as pessoas de quem? De perto do próprio Deus, né? Não, eu tenho como resolver teu problema, como uma boneca. Eu tenho como resolver o problema, compra um boneco e está resolvido o teu problema. E a família é um dos maiores projetos de Deus, né? Então é isso que é a guerra contra a família, né? Exatamente. Quando se fala em questão de gênero, o que é? É destruir a identidade do menino, da menina, né? Destruir a família, o feminismo para destruir casamento, para destruir relacionamentos. Então, tudo que a gente vê hoje é exatamente para nos afastar de Deus e achar um refúgio em outras coisas que não vão nos levar para perto de Deus e não vão nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. Por isso que ele fala que quem procura esse subterfúgio é porque está com um problema muito sério, muito grave. Então, ao invés de procurar um psiquiatra, um psicólogo, para resolver esses problemas, estão procurando em bonecos, em bonecas, e pessoas pagando fortunas, né, gente? Tem bonecos aí que é de 100 mil reais, né? Bonecas que, se tu olhar mesmo, parece uma criança. Engana muito. Por causa do material que ela é feita. São feitas, né? Tu olha assim, é uma criança que está naquele berço. E na realidade não é. Né? Então que a gente possa buscar em Deus, né, tudo aquilo que a gente precisa, tudo que aquilo, né, que está no nosso coração. E que a gente venha como igreja a orar, né? Orar, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa geração que está chegando. E tenha cuidado, inclusive com pessoas da tua família. Porque a gente pensa, não, essa coisa é tão ridícula, nunca vai chegar aqui em casa. Né? A gente não sabe. Então, às vezes, tem que ter cuidado. Às vezes, até com algumas coisas, como as filhas, ou com algumas pessoas próximas, amigas. Né? Então, que a gente possa fazer a diferença e, quando conversar sobre isso, dizer, olha, isso aí não é normal, isso aí não é o correto, procura uma ajuda, né? Para que você resolva essa tua situação de outra forma. Né? Porque o que a gente está vendo hoje não é só bebê reborn. O que está acontecendo depois disso? Não sei se a Josi já ouviu falar de homens que hoje estão casando com bonecas. E não é inflável, é boneca mesmo. São bonecas que... E o que esses homens dizem? Não, mas o melhor que é onde que eu deixei ela sentada, quando eu chegar ela está lá.
Meu Deus, que doença. Mas realmente, a boneca, claro que onde tu largou, ela tá lá. Ela não vai discutir comigo, ela não vai me impedir de ir no futebol, ela não vai me impedir de me reunir com meus amigos, e tu fica pensando... Ficar só solteiro tava tranquilo, não precisava da boneca. Então, eu já vi reportagens com homens que têm bonecas, uma boneca mesmo. Chega a ser chocante. Que eles trocam a roupa delas, que eles botam maquiagem, cuidam do cabelo... E é uma boneca, ele bota sentado ali na sala e aquela boneca fica do lado dele o tempo todo. E é uma boneca. Então, gente, assim, ó, o que a gente está vendo são situações bem o que a Bíblia diz. E, né, até a volta de Jesus as coisas não tendem a melhorar, né? No caso, vai piorando. Né? E a gente tem que buscar no Senhor sabedoria muitas vezes para quando chegar isso para nós. Porque isso não vai acontecer, imagina, vai chegar uma boneca para o pastor orar. Não sei. Fazer casamento. Acontecem tantas coisas que às vezes tu fica assim, isso nunca vai acontecer. Pois então, né? Mas e se acontecer? E se chegar lá na tua igreja alguém com uma boneca dizendo que é filha? O que tu vai dizer para essa pessoa? Qual vai ser a tua reação? Até porque chega lá no culto com a minha filha. Que isso é uma questão, né? Até de certa forma a gente tem que ser cuidadoso. Claro. Até para falar com a pessoa, né? Porque... Eu entregaria o cartãozinho do Maurício. Ele é psicólogo. Conversa com ele. Apresenta pro Maurício. Conversa com ele. Nós temos tem uma equipe de psicólogos aqui nas quintas-feiras que dá atendimento. Nossa, ele tem que ser internação compulsória. Com certeza. A gente tem que estar com muito cuidado. Exatamente. Então, para você que assistiu o podcast, né, de hoje, o que você pensa sobre isso? Alguma vez você parou para pensar, até lendo a palavra, orando sobre tudo isso que está acontecendo, né? Você tem outros assuntos, olha, o bebê reborn me lembrou de outra situação, ou você vai dizer, olha, Felícia, infelizmente aqui na minha cidade está acontecendo isso, eu tenho uma amiga, eu tenho uma parente, né? Coloca para nós, coloca nos comentários, né? Quem sabe você tem outros assuntos também que você quer passar para nós, é sempre uma bênção, a gente recebe muito bem. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Assista, e a gente fica muito grato, né, por cada curtida e cada comentário, né, gurias, que o pessoal coloca lá, né, e dá as ideias de próximos assuntos, tá ok, gente? Que Deus abençoe, obrigada Maurício mais uma vez, né, a Josi, a Carol, e até a próxima, se Deus quiser. Até.